Fala galera do Origem Consciente, meu nome é João Lucas. André Gaudio, mais conhecido como Greg. E hoje a gente vai apresentar para vocês o curso do método das 4 forças. Primeiro vamos começar com uma reflexão, que ao longo de milhares de anos, algumas civilizações, povos tentaram responder perguntas muito similares. Por que algumas pessoas prosperam e outras não? Por que algumas pessoas possuem vitalidade, força, disposição e outras vivem esgotadas? Por que certos relacionamentos eles nos fortalecem, constroem e outros nos destroem? Nos negócios, na família. Por que alguns lugares parecem que nos inspiram e outros parecem nos sufocar, nos trazer harmonia, outros distúrbio? E curiosamente muitas escolas chegaram a conclusão similar. Que tudo está conectado através dos fluxos de energia. Então, dá alguns exemplos. O hermetismo ele falava da correspondência entre o mundo interior e o mundo exterior. Então, como a tua energia interna influencia na externa, vice-versa. A alquimia buscava a transformação do homem, mas não de uma forma laboratorial, mas muito de sentimento emocional, comportamental. O taoísmo ensinava a seguir os fluxos da vida, o yoga, o hinduísmo estudavam os corpos energéticos, de como a gente se conecta com o todo e os estados de consciência que eles nos traem, e a Kabbalah, que explorava as forças que estruturam a realidade, muita questão das manifestações, como isso surge do espiritual, isso vai afetar o nosso mental, o nosso emocional e, finalmente, a estrutura física. A Kabbalah ela fala muito da manifestação, através da árvore da vida, etc. E assim como essas culturas que o Greg citou aqui já teorizavam esses assuntos há milhares de anos atrás, mais recentemente também vários pensadores vieram com ideias muito parecidas em relação à influência dos fluxos energéticos na nossa vida, Como, por exemplo, o Carl Jung, que é um dos pais da psicanálise, ali junto com o Freud. Ele teorizava sobre os arquétipos, e o chamado inconsciente coletivo, que é aquela coisa, como é que eu, que sou um jovem de 20 e poucos anos que mora aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, vou ter experiências de vida muito parecidas com um jovem de 20 e poucos anos que mora lá na Islândia, enfim, ou lá na Oceania. E ele teorizou isso através do inconsciente coletivo, que é um conceito bem interessante, que diz bastante sobre esses fluxos energéticos. Aí falar até um comentário, o Jung ele rompeu com o Freud muito porque ele foi trazer coisas para a psicanálise através dessas fontes esotéricas. O Jung ele bebeu muito dessas fontes, enquanto o Freud era um pouco mais materialista, mais cético, Também, para quem gosta de estudar sobre programação neurolinguística, sobre prosperidade financeira, como você já estudou sobre o Napoleon Hill, que ele fala que você tem que seguir o seu propósito, você tem que encontrar a sua vocação e seguir ela, que é ela que vai te fazer ganhar dinheiro, enfim. Ele fala bastante sobre os padrões mentais, que estão associados à energia que você vai movimentar. Ele falava bastante sobre você ter que encontrar a sua vocação, que a partir disso você vai encontrar um fluxo energético que vai te levar até a prosperidade, E também, mais recentemente, o Joe Dispenza, que quem estuda esses assuntos, quem assiste YouTube, com certeza conhece, um cara que dispensa comentários, muitas teorias incríveis, e ele fala bastante sobre essa relação, da mente com os fluxos energéticos, com suas emoções, com seus hábitos, enfim, como que isso te leva os caminhos da vida, prosperidade ou não, Então, apesar das diferenças de linguagem, a forma como a energia circula em nossa vida influencia em todos os nossos resultados. E foi dessa convergência de conhecimentos que nasceu o método 4 forças. Não é uma religião, não é uma crença, não é um conjunto de conhecimentos holísticos, enfim. O método 4 forças nada mais é do que
a síntese de vários conhecimentos ancestrais e contemporâneos que a gente pegou, aplicados de forma prática na vida cotidiana, urbana, normal, que você vive, que eu vivo, de acordar e estudar e trabalhar, enfim, e na vida que a maioria das pessoas está inserida e acaba não conseguindo lidar e não sabe nem dizer por quê, que não sabe. Então a gente vai explicar nesse curso como que esses 4 grandes fluxos de energia interagem com a nossa vida, no caso, o dinheiro, os relacionamentos, o corpo e os ambientes. Mais para frente a gente vai fazer algumas atividades presenciais, mas é importante primeiro ter esse entendimento conceitual de como isso tudo funciona. E de como agir nessas áreas para conseguir equilibrar essas energias e melhorar a vida cotidiana no ambiente urbano. Falando da energia do corpo, né, as tradições orientais elas sempre enxergavam o corpo como um veículo da consciência, né? Então você vê no taoísmo o Qi, né, o conceito do Qi, a energia do todo que você capta e canaliza através do corpo. Na ciência moderna a gente fala muito da neuroquímica, da fisiologia, né? E tudo isso muda os nomes, mas a ideia é semelhante, né? A energia física, a energia emocional, né? O que está presente dentro da gente, elas dependem de várias coisas, né? Então a gente vai explorar temas como o sono, como a alimentação, o movimento, a vitalidade e a gestão da energia física, inclusive a energia sexual, né? Que é uma energia curadora, né? E é uma energia que cria a própria vida. Temos a energia do dinheiro, que não é apenas um recurso econômico, né? É, na verdade, um fluxo de energia. O dinheiro é um fluxo de energia que vai ser determinado a partir da sua capacidade de agir, da sua capacidade de tomar decisões, da sua capacidade de construir, de solucionar problemas. E no curso a gente vai abordar assuntos como organização financeira, o fluxo desses recursos, quais são as suas prioridades, a balança entre a escassez e a abundância, como que você enxerga isso, quais são suas crenças em relação a isso, e os comportamentos e hábitos que enfraquecem ou fortalecem a sua prosperidade financeira. Falando da energia dos relacionamentos, né, o Jung demonstrou que a gente é muito influenciado pelas pessoas ao nosso redor, a tal da ressonância energética. A psicologia, ela confirma muito isso, né? A gente vai para o psicólogo tratar muito de como são os nossos relacionamentos com a mãe, com a esposa, com o filho. As tradições iniciáticas, elas sempre enfatizaram a importância das relações humanas. Então, família, amigos, parceiros, colegas de trabalho, grupos, tudo isso gera uma troca energética. E é importante a gente entender como essa troca energética ela se dá e como como a gente deve se comportar em cada uma dessas trocas para tirar o máximo de proveito disso. Algumas nos fortalecem, outras drenam. Aprender a reconhecer essas dinâmicas é o que a gente está querendo nesse módulo. Um fator também muito importante relacionado à prosperidade, né, não só financeira, mas como na vida inteira, é o fator dos ambientes, né, em qual ambiente você se insere. Os chineses já estudavam isso através do Feng Shui, assim como várias culturas sempre estudaram os ambientes e como que eles interferem na nossa vida. No curso, a gente vai falar bastante sobre como que a luz, o som, o barulho, a bagunça, a organização, como isso tudo interfere na nossa vida e também em quais ambientes a gente se insere, né? Em quais ambientes sociais, com quais ambientes a gente se insere, em quais espaços a gente convive e como que isso influencia na nossa vida, na nossa prosperidade. Então, acho que é legal a gente falar um pouco como é que esse curso está organizado, né? Então, ele é composto basicamente de videoaulas, algumas um pouco mais explicativas, onde tem esquemas, modelos, né, para você criar um mapa mental de entendimento sobre os assuntos.
né? E algumas videoaulas que são mais dando exemplos práticos de como é que isso se dá no nosso dia a dia. Além das aulas esquemáticas e dessas aulas faladas, você tem alguns PDFs de apoio que você pode baixar, está sempre linkado na primeira aula do módulo, você tem os PDFs de cada módulo. Você tem exercícios práticos dentro desses PDFs, onde você vai ver formas práticas de você se exercitar, além de alguns quiz, né? São testes para testar a tua absorção de conhecimento. Então é um curso bastante completo que a gente vai abranger toda essa estrutura. A ideia do Origem Consciente é transformar pessoas e unir essas consciências transformadas. Então o curso é a primeira parte, mas só que a gente também vai fazer eventos presenciais, como retiros, rodas de conversa, aulões, enfim, para reunir essas pessoas, a gente trocar esse conhecimento, somar um ao outro e se conectar com pessoas que também estão em busca dessa novo passo na vida, dessa transformação, desse despertar e da prosperidade em todas essas áreas da vida. E aí, com esse curso, você vai obter algumas vantagens. Além de você ter algum conhecimento que você vai poder aplicar nos outros eventos, você vai ter alguns descontos, algumas coisas, alguns benefícios que você pode usar nos eventos futuros. Falando um pouquinho do investimento, né, todo esse conteúdo ele está disponível por apenas R$ 297, que parcelado em 10 vezes não dá 2 cervejas, né? É muito barato. Não dá um sanduíche, né? Por mês, né? Então, se você parcelar em 10 vezes aí, você... O acesso é vitalício, R$ 297 pode parecer muito dinheiro quando você ouve, mas quando você para pensar no que significam esses R$ 297, é um preço ínfimo quando você for pensar no Uber que você pega para ir até ali, que vai custar R$20, que já vai ser uma mensalidade da tua parcela, enfim, que é um curso que você vai fazer por bastante tempo, provavelmente. Eu não sei se você vai ter essa disponibilidade de matar o curso todo em um mês, então provavelmente não, então, porque é muito conteúdo. Então você vai como se fosse pagando a mensalidade ridiculamente barata de uma faculdade de vida. É um investimento realmente muito barato, que vale muito a pena. Menos do que um drink em um bar, né? Você tem aí um consumo que não é momentâneo, né? É um conhecimento que vai permanecer com você por toda a vida. Então, a gente aguarda vocês aí no Método 4 Forças. Espero ter vocês aí comigo. A gente vai estar aberto para estar tirando dúvidas e entrando em contato. E a gente vai também atualizando o material ao longo do curso, qual vocês vão ter acesso. É isso, esperamos vocês também nos eventos presenciais, para a gente se conhecer, trocar melhor essas ideias. Pessoalmente. Trocar conhecimentos com vocês também, que com certeza tem muito a agregar para a gente também. E é isso. Esperamos vocês. Reconecte com a sua origem.